Em 30 de abril de 2025, os Estados Unidos e a Ucrânia finalizaram um acordo estratégico que estabelece um fundo de investimento conjunto para a exploração de minerais críticos em território ucraniano. Este pacto visa impulsionar a reconstrução econômica da Ucrânia e fortalecer a cooperação bilateral entre os dois países. Mas vamos voltar um pouco na história para entendermos mais como tudo isso se desenvolveu. A data é 28 de fevereiro de 2025. Uma reunião na Casa Branca entre Donald Trump e Volodymyr Zelensky colocou em evidência um ponto de inflexão nas relações entre Estados Unidos e Ucrânia, e por tabela nas engrenagens da geopolítica global. O pano de fundo, mais de uma década de tensão russo-ucraniana e uma guerra que se estende desde 2022. O encontro foi um choque de visões entre o futuro de uma nação sitiada e sobre os limites da diplomacia em tempos de conflito. Durante o evento, a Ucrânia lutava não só por território, mas por dignidade e soberania. Desde a anexação da Crimeia em 2014, o país vinha sofrendo agressões sistemáticas com aliados internacionais oferecendo apoio fragmentado. Zelensky sempre foi claro: paz, sim, mas nunca ao custo da integridade territorial. Já Trump, em sua nova investida presidencial, trouxe à mesa uma visão mais transacional, interessada sobretudo nos recursos minerais estratégicos da região, especialmente terras raras. A proposta foi um acordo de exploração conjunta sem compromisso financeiro direto. Durante a reunião, câmeras capturaram olhares duros, interrupções ríspidas e um ambiente onde a diplomacia mal respirava. Trump acusou Zelensky de intransigência. O ucraniano rebateu com firmeza: a soberania não se negocia. O que deveria ser um tratado histórico terminou em silêncio constrangedor, sem assinatura, sem resolução. Tudo isso e um pouco mais aconteceu no primeiro encontro. Agora voltando para o acordo já firmado. Depois de meses de negociação, os Estados Unidos e a Ucrânia assinaram um acordo de parceria econômica que dará a Washington acesso a territórios ucranianos ricos em minerais raros. O presidente Donald Trump afirmou que essa medida representa uma forma da Ucrânia retribuir por toda a ajuda recebida dos Estados Unidos durante os 3 anos de guerra. O acordo é de fato uma extensão daquela reunião anterior, marcada por tensões e desentendimentos entre os presidentes. Na ocasião, o anúncio do acordo estava previsto, mas o clima deteriorado levou à suspensão temporária da ajuda americana à Ucrânia, provocando apreensão na Europa, que temia um abandono completo da Ucrânia por parte dos Estados Unidos. Do momento dessa reunião até a assinatura do acordo, ambas as partes conseguiram costurar uma solução. O pacto, agora firmado, estabelece a exploração conjunta de recursos minerais, petróleo e gás, com investimentos e lucros compartilhados entre os dois países. Ele também prevê que os lucros iniciais serão reinvestidos na reconstrução da Ucrânia, além de manter a propriedade dos recursos com o governo ucraniano, ainda que com compromisso de partilha com os Estados Unidos. O acordo, ainda que não traga garantias de segurança formais, contribuiu para um maior comprometimento dos Estados Unidos com a Ucrânia. A lógica estratégica de Kiev é clara: quanto maiores os interesses econômicos norte-americanos em território ucraniano, maior será o engajamento de Washington em buscar a estabilidade e eventualmente a paz. É uma forma de atrair apoio, não apenas por razões humanitárias, mas também por interesses financeiros mútuos. Dentre os recursos contemplados estão as chamadas terras raras, fundamentais para tecnologias limpas e para a transição energética, além de petróleo e gás. O acordo também excluiu países que durante a guerra colaboraram com a Rússia. Eles não poderão participar do processo de reconstrução da Ucrânia. Apesar do passo importante, a guerra ainda continua e há um longo caminho até uma eventual negociação de paz. A estabilidade da Ucrânia neste contexto passa a ser uma questão de retorno financeiro. Por fim, o acordo ainda precisa ser ratificado pelo parlamento ucraniano para entrar em vigor, mas tudo indica que isso acontecerá sem grandes obstáculos. Esse episódio, ao que tudo indica, que se desdobrou desde uma conversa sigilosa no Vaticano, como encontrar o equilíbrio entre interesses estratégicos e compromissos morais, até que ponto a paz justifica concessões, e como indivíduos e como nação podemos contribuir para um cenário internacional mais justo e estável. Essa é uma das reflexões da humanidade no momento. Estudar e compreender esses acontecimentos não é apenas sobre política internacional, é sobre nossa capacidade de enxergar além das manchetes, de nos posicionar com consciência e de agir, mesmo à distância, por meio do combate, da educação e da defesa dos valores universais. Agora me diga, qual papel você acredita que o Brasil deve assumir diante de conflitos internacionais como este? E o que você, como cidadão, pode fazer para promover a paz e a justiça a partir de onde está? Olá, meus amigos, estamos aqui hoje para mais um vídeo do canal Nossas Ações. Meu nome é Lailton. Hoje nós vamos estudar um pouco de inglês e vamos aprender um pouquinho mais, entender um pouco mais do que aconteceu lá no tratado, no acordo que o Donald Trump
assinou com o Zelensky, né? Então vamos estudar um pouquinho sobre isso, um pouco de geopolítica, como sempre, um pouco de inglês, idiomas no caso. Você vai poder comparar a sua leitura com a minha, tudo isso num vídeo só. Então esse é um bom lugar, é um lugar muito bom para você estudar o seu idioma, no sentido de você fazer comparações, de você buscar ter alguém que está estudando no seu nível, talvez, ou um pouco mais ou um pouco menos. É uma opção de você poder conectar o seu estudo com alguém, certo? Então eu dedico aqui mais ou menos uns 20 minutos, um pouco mais, geralmente 20 minutos, pra gente poder estudar tudo isso, tá? É um vídeo que demanda bastante estudo. Eu não sou profissional de nenhuma área, sou só um estudante, gosto do assunto para eu entender onde que eu estou, a minha história, a história do meu país e dos outros países do mundo e tudo mais. Então eu busco só compreender o que acontece ao meu redor para poder viver da forma melhor possível. Então eu peço para você uma compreensão do barulho que às vezes venha ocorrer aqui no vídeo, e uma curtida sua, um comentário no vídeo, se você está gostando, e que você possa compartilhar com mais pessoas também, certo? Então, dito isso, quero muito agradecer já por vocês estarem aqui. Que o vídeo hoje vai ser muito bom, vamos entender algumas coisinhas aí da geopolítica do mundo, entender como que entender, você vai fazer sua análise, tá? Eu vou trazer o assunto, eu peguei matérias, eu juntei matérias, eu produzi um texto aqui inicial, baseado aqui em assuntos que eu fui pegando em pontos, eu fui escrevendo algumas coisinhas em cima, saiu esse texto. E esse texto eu trouxe inicial, agora eu vou pegar um texto específico, de matérias específicas, vou trazer aqui juntos, e a gente vai ler em inglês, e depois eu vou trazer vocabulários, e a minha intenção... E você vai analisar tudo isso, tanto a geopolítica, tanto o inglês, tanto tudo que você sentir que dá para você aprender e compreender o que acontece no nosso mundão aí, tá? De nosso Deus. Então é isso, vamos para a leitura da matéria, porque a leitura tá muito boa. Vamos aprender aqui um pouquinho, estudar um pouco. Você faz o possível para acompanhar e tá aí pegando os detalhes do idioma, tá? Não que eu seja um leitor perfeito, mas eu vou trazer a leitura de uma pessoa brasileira que não morou num país que fala inglês, não viveu com pessoas que falam inglês. Na verdade, eu até morei fora do Brasil por um tempo, eu até convivi com pessoas que falam inglês, mas não por um tempo que me propicie ter um inglês fluido, eu gosto de dizer fluido, né? Então você vai poder fazer essa análise, tudo bem? Então vamos para a leitura. The Trump administration finalized a long-delayed economic partnership agreement with Ukraine on Wednesday, securing U.S. access to Kiev's rare earth minerals in a deal that both sides frame as a step toward reconstruction and peace, following months of stalled negotiation and political tension. As the president has said, the United States is committed to helping facilitate the end of this cruel and senseless war. This agreement signals clearly to Russia that the Trump administration is committed to a peace process centered on a free, sovereign, and prosperous Ukraine over the long term. The sign of the agreement is a crucial moment which I would place the context of the remarkable face-to-face conversation between President Zelensky and Trump in St. Peter's Basilica in the Vatican on April 26, the day of Pope Francis' funeral. E aí, conseguiu entender? Conseguiu compreender a minha leitura? Eu vou ler mais uma vez para eu treinar um pouco mais e para que você possa compreender, eu tentar compreender aí a leitura do rapaz aqui, beleza? Vamos que vamos. The Trump administration finalized a long-delayed economic partnership agreement with Ukraine on Wednesday, securing U.S. access to Kiev's rare earth minerals in a deal that both sides framed as a step toward reconstruction and peace, following months of stalled negotiation and political tensions. As the president has said, the United States is committed to helping facilitate the end of this cruel and senseless war. Foca nessa partezinha também, tá? Cruel and senseless war. This agreement signals clearly to Russia that the Trump administration is committed to a peace process centered on a free, sovereign, and prosperous Ukraine over the long term. The signing of the agreement is a crucial moment which I would place in the context of the remarkable face-to-face conversation between President Zelensky and Trump in St. Peter's Basilica in the Vatican
on April 26, the day of Pope Francis' funeral. Então aqui com essas duas leituras você vai poder fazer uma análise, né, comparar a sua, comparar as minhas duas leituras também, se eu li melhor primeiro, li melhor depois, então eu tento sempre ir melhorando conforme eu vou lendo, né, você vai fixando ali o idioma e ele vai ficando cada vez mais fluido nas leituras conforme você vai lendo. E aqui o texto fala, né, sobre essa parte do acordo, né, dá uma base simples sobre o que aconteceu e também a ideia da questão do Vaticano lá, né, que esse acordo passou a ter um pouco mais de força lá no Vaticano depois da conversa que eles tiveram lá, um pouco mais reservada entre eles, né. Sabe aquelas partes que você vê na história, aquelas fotos de um acontecimento assim que houve no passado e aquela parte ficou pra história? Eu acredito que tanto a parte do acordo que não deu certo, a foto lá, quanto essa parte do acordo que deu, não é o acordo que deu certo, mas o encontro deles lá no Vaticano, eu acho que essas duas partes vão ficar ali pra história. Elas serão comentadas para o futuro, né? Mas é bom a gente fazer essa análise aqui, também de forma um pouco mais geopolítica, de que o quanto é difícil para um país se manter se ele não está preparado. Fica dependendo dos outros, e aí fica difícil para ele mesmo conseguir crescer, se desenvolver, ele fica mais vulnerável, né, a outras nações, a outros países invadirem ele, né? Agora mesmo a briga lá no Paquistão e na Índia, por uma parte da terra que eles estão há tempos. Então os dois têm bombas nucleares. Agora vamos ver o que vai dar, vamos acompanhar isso aí, porque tem muito pano pra manga. E muito tempo que eles estão lá nessa briga. E agora também essa questão da Ucrânia, agora não, né, já antigo, muito antigo, e fica aquela coisinha, né, qualquer coisinha um querendo brigar com o outro. A gente, de certa forma, é privilegiado por não ter muitas guerras aqui no Brasil, na América Latina, mas a gente tem sempre que se manter alerta, né? Não é porque não houve guerras no passado que elas não podem ocorrer hoje. Então é importante, eu acho, que a gente está sempre preparado da melhor forma que nós pudermos, cada um da sua maneira, né? Tem gente que vai se preparar de uma forma, o exército tem que se preparar, os políticos têm que se preparar, as pessoas, os cidadãos que vivem no país, eles têm que se preparar da forma como eles podem. E aí cada um tem que pensar o que dá para fazer e buscar fazer. E é isso que eu queria trazer como texto, né? É uma parte que eu queria chamar também a atenção, que eu pedi para vocês observarem, que é essa parte do Cruel and Senseless War. Que essa parte do war, para quando a gente vai traduzir, né, Cruel and Senseless War, ela vai ser traduzida, deixa eu ver se eu coloquei ela aqui, já na parte do vocabulário. Se eu tiver colocado aqui, já fica até a explicação melhorzinha. Cruel and Senseless War. Então, a tradução significa uma guerra cruel e sem sentido. Então, a palavra guerra, no português, ela vem primeiro. Guerra cruel e sem sentido. No inglês, fica Cruel and Senseless War. O war vem depois. Então, para a gente pegar esse sentido, a gente tem que treinar bastante, porque a gente não, isso é um pouco difícil. Isso é um comentário para quem está começando. Quem já está treinando há muito tempo, quem já está com um inglês mais avançado, mais desenvolvido, isso aqui já ficou mais natural. Então, quando uma pessoa fala a frase, ela consegue fazer a tradução já certinha. Então, para quem não tá, tem que treinar, tá? Cruel and Senseless War. Por isso eu já trouxe dessa forma aqui, ó. Cruel and Senseless War. Guerra cruel e sem sentido. Repita desse jeito, sabe? Porque o cérebro, ele vai abrindo um espaçozinho para essa frase quando você precisar, tá? Então, Cruel and Senseless War. Guerra cruel e sem sentido, tá bom? Então, a gente já até abre aqui já a parte dos vocabulários com essa expressão, com essa frase, né? Cruel, né? Que é cruel. Senseless. Senseless não, senseless, que é sem sentido, né? Senseless. Como eu sempre faço, né? Trago esses termos. Eu fui lá no dia que eu fiz o vídeo do Zelensky, que eles não finalizaram o acordo, eu também trouxe algumas expressões. Eu não encontrei muitas expressões e termos que eu pudesse trazer de lá pra cá, pra gente continuar. Vou sempre trazendo partes de outros vídeos pra cá também, né? Na parte mais de tradução, né? Pra gente poder fazer uma conexãozinha e construindo uma história, um entendimento dos pontos que a gente já veio estudando e tentando conectar com os que a gente está estudando também, tá? Então, fique aqui nesse canal, fique nesses vídeos, estuda, aprenda, e você também pode ser um agregador de conteúdo, tá? Você pode ser uma pessoa que ajuda no conteúdo, que a gente possa aprender juntos. Então, você pode deixar sugestões de assuntos que a gente pode estudar sobre os países que a gente vem estudando. Você pode deixar sugestões de o que você quiser aí sobre os países, que tem a ver com os países. Não precisa ser só geopolítica, tá? Só guerra, só essas coisas, não. Pode deixar um assunto interessante aí que você achar. Eu vou tentar trazer um vídeo e a gente estuda inglês em cima. E pra quem sabe, né, a gente estuda não só inglês aqui, a gente estuda espanhol e italiano também. E eu ainda tô tentando trazer um outro idioma aí. Mas vamos ver se o tempo aqui, ou se eu consigo fazer tudo e assim vai.
e aprendendo aos pouquinhos e a gente se ajudando, tá? Então fique à vontade para isso. E sugerir qualquer outra coisa também, que aí eu vou analisar também se eu posso acrescentar aqui no canal, tá bom? Então, long delayed, adiado por muito tempo. Então, lá no texto ele fala que foi adiado por muito tempo, né? É como se fosse algo que deveria ter acontecido antes e não aconteceu. Então, ele foi adiado ali por um longo tempo, né? Long delayed, certo? Então, treinar bastante essas expressõezinhas. Eu também vou treinar, tem algumas expressões aqui. Essa mesma aqui eu não tinha escutado antes. Então, é isso. A gente vai agregando e vai... A gente vai agregando e vai conseguindo relembrar termos anteriores, tá? Vamos fazer isso. Provavelmente, talvez, eu vou trazer esse termo aqui também em alguns vídeos futuros aí. Então, partnership, parceria, parceria. Então, lembrar disso. Partnership, parceria. A forma de aprender, repetir bastante, vai pro texto, tenta pegar lá o que está escrito lá. Repete bastante, vai pro texto, repete lá e assim vai. E eu já falei, é uma coisa que eu repito sempre, eu acho que vai ficar bem fixado aqui numa parte para eu sempre marcar, lembrar isso, que quem não tem uma pessoa para conversar diariamente, o jeito é repetir sozinho, treinar sozinho, ler sozinho. A sua conversação vai ficar um pouquinho para trás do seu listening, a sua conversação vai ficar para trás do seu reading. Então, mas você não pode deixar tudo para trás, certo? Você tem que avançar com o que você pode. Avance com o que você pode, tá? Depois, quando você tiver a oportunidade, você treina o seu listening, a sua conversação com alguém. Mas uma forma de treinar a conversação é essa: é lendo em voz alta para você ouvir, ouvindo pessoas lendo e você repetindo o que elas falam, tá bom? É uma das formas. E ficar, quando encontrar um termo que você não conhece, repetir várias vezes, procura um texto. Você criar texto com esse termo, tá? Me vendo, jogar no YouTube. E são maneiras de aprender e não deixar os termos, as palavras, né, saírem de sentido da sua cabeça. Você esquecer elas. Agreement, acordo, acordo, tá? Então esse é muito simples, fácil, acordo. É um acordo com alguém que você faz, uma empresa faz com a empresa, você faz com alguém, um país faz com alguém também. Agreement, acordo. Wednesday já é uma coisa mais simples que a gente já aprende no início, né, do dia a dia nosso, que a gente tem que saber pro dia a dia. Wednesday. Quem não souber, Wednesday, treine bastante, porque isso é vocabulário simples, tá? Significa quarta-feira, Wednesday. Quarta-feira, Wednesday. Repetir bastante para aprender, certo? Wednesday. Então, deal é um acordo também, ou um negócio que você faz com alguém, um acordo. Então você vai ver, e se eu não me engano no texto tem tanto tem deal e agreement. Os dois são para acordo que você faz, um negócio com alguém que você fez, certo? Então é bom lembrar que tem esses dois termos. Aí quando você for estudar, você escreve lá agreement, vai lá no papelzinho agreement and deal. Aí põe a setinha lá, acordo, uma concordância que você teve com alguém, deal, ok? Ele tá acordo, certo? Então, a próxima aqui é Cruel and Senseless War. Já tinha colocado, eu já vim aqui buscar ela naquela hora, né? Que é uma guerra cruel, sem sentido. Cruel and Senseless War. Para você ir repetindo várias vezes e fixar na sua cabeça. Remarkable face-to-face conversation. Então, eu trouxe essa aqui já um pouco maior. Remarkable face-to-face conversation. Porque eu acho que ela vai fixar na cabeça mais. Como a gente não tem formalidade aqui nos estudos, nós não temos uma gramática aqui nos estudos, às vezes também é bom a gente pegar palavras um pouco mais longas para a gente entender o sentido, porque se a gente pega muita palavra de palavra por palavra, elas às vezes mudam de sentido conforme você for estudando. Então, remarkable face-to-face conversation. Então, se a gente lê assim, a gente consegue uma notória conversa cara a cara. Certo? Então, se a gente lê remarkable, é notório, beleza. Às vezes, uma palavra ou outra pode perder um pouco do sentido quando ela estiver sozinha. Ela tá numa frase, tem um sentido. Se você pega só ela perde o sentido. Então, essa aqui também nenhuma delas não perderia. Mas eu resolvi trazer para lembrar e explicar isso para vocês também. Remarkable face-to-face conversation. Conversation, né? Conversação, uma conversa. Face-to-face, cara a cara. E aí eu queria trazer esse face-to-face, né? Que é cara a cara. São termos também que às vezes a gente sabe e já dá um saltozinho, um pulinho aí, alguns degraus no entendimento do idioma. Remarkable face-to-face conversation. Aí lembrando sempre, como eu gosto de lembrar, e eu não vou deixar de lembrar isso em nenhum dos vídeos, da pronúncia, né? A pronúncia correta, ela exige você ouvir sempre uma pessoa nativa para você tentar estar mais próximo dela. Eu não sou nativo, então sempre tenha essa atenção. A minha pronúncia está correta?
Se gerou dúvida na minha pronúncia, para você, vá atrás e busque aprender, tá? Sozinho. Você também tem essa busca por estar comparando pronúncias de pessoas, de nativos com nativo, porque um nativo também, lá da Índia, vamos dizer assim, não é a mesma, não tem a mesma pronúncia de um nativo da Austrália, não tem a mesma pronúncia do Canadá e de um nativo, entre aspas, que nasceu aqui no Brasil, por exemplo, uma pessoa que é filho de dois ingleses, ela vai falar um pouco diferente deles lá. Então vai ter muito próximo, mas às vezes ela vai pegar um pouquinho do jeito de falar aqui no Brasil. Pode ser, certo? Então é sempre bom você estar sempre buscando dê o benefício da dúvida e vai buscar mais, tá? Vai sempre além do que você está aprendendo, tá? White House. Eu me coloco aqui sempre como uma opção a mais para você estudar, tá? Para você aprender. Então, para a gente comparar e aprender junto, é uma opção, tá? Eu nunca quero ficar como uma pessoa que está ensinando tudo correto e perfeito, porque nós estamos sempre aprendendo juntos e o ser humano é assim, ele aprende com várias pessoas, aí ele constrói dentro dele a melhor forma que ele acha que é melhor para ele, certo? E é isso que eu busco, ser mais um que te ajude a ser uma pessoa melhor, tá? Não quero ser aquela que você olhe só para mim como uma pessoa que te ajuda, te ensine tudo, certo? Porque eu também estou aprendendo e muitas coisas eu já sei, muitas coisas eu tenho que aprender, então evoluindo, crescendo cada vez mais. Então, aqui já tem algumas partes. White House, Deal, né, que é uma parte de coisas que a gente já estudou. White House, Casa Branca, né, que é a Casa Branca lá, né, dos Estados Unidos. Então tem President, a gente já estudou no vídeo anterior, dos Estados Unidos com o Zelensky lá, né, que não deu certo. E tem aqui Ukrainian, que é os ucranianos, né, ucraniano, uma pessoa ucraniana, é Ukrainian, certo? E aí conforme for surgindo mais termos, eu vou trazer mais para nós e a gente vai agregando aqui, vamos revendo, estudando e aprendendo, treinando e um ajudando o outro. Eu quero muito agradecer você que esteve até aqui nesse vídeo, não é simples, fazer vídeo aqui pro YouTube, não é simples, tem que editar, tem que ter coragem, tem que negar algumas coisas suas internas e aprender bastante e trazer para outras pessoas, tá? Correndo risco, né, de haters, de pessoas mais intencionadas, e é isso que eu tento superar no dia a dia e trazer coisas que possa agregar de alguma forma, não ficar aqui dançando e fazendo gracinha, não que isso seja ruim, mas eu quero agregar algo melhor, né, um pouquinho mais positivo para as pessoas. Quero deixar um abraço, se inscreva aí, mande para alguém, curta o vídeo, dê suas sugestões e eu quero deixar um abraço.